Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião aqui nossa do NEP Gisiel. Hoje, no dia 26 de maio de 2026, estamos aqui prosseguindo com o capítulo 15 de João, que faz parte aí do nosso objetivo, né, desse ano, do sermão do cenáculo. Então, vamos, como é de praxe, vamos aqui ler um trechinho aqui para a gente se situar aqui. Ninguém tem maior amor do que esse, ter alguém entregado sua vida por amor. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno. A gente comentou na semana passada até aqui, até o 14. E a partir de agora, né, a gente vai prosseguir aqui a partir do 15. Então, vamos lá. Vamos só dar uma lida nesses três aqui, porque esses três encerram essa primeira parte aí, essa primeira perícope. Depois a gente começa outra perícope. Vamos lá. Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto do meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que partais e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que aquilo que pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos dê. Essas coisas ordeno a vós, que vos amais uns aos outros. Então, esse é o trecho que a gente vai partir agora aqui para a nossa reflexão, né? Vamos pegar o 15 aqui, ó. Não mais os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que eu vi junto do meu Pai, vos dei a conhecer. Essa condição de servo, né, é muito interessante, porque bom, vamos ler aqui o que o Cláudio Fajardo deixou para a gente, depois a gente faz os comentários, vai, baseado, para não ficar repetitivo, né? Primeiro, já não vos chamo servos. Então, veja, a condição de servo é interessante para aquele que assim se faz de forma consciente. Isso é importante, depois a gente volta comentando. Será maior no reino aquele que mais servir, nos ensina o mestre. Porém, esta é uma condição louvável se daqui para lá se dê de dentro para fora. Se essa é uma situação definida de fora para dentro, ou seja, se alguém nos chama de servos, é porque, de certa forma, esse alguém nos é superior. Há uma ordem natural, um impositivo do momento. Apesar da hierarquia que havia entre o Senhor e os discípulos naquele instante de comunhão espontânea, Jesus, numa atitude de amor, se fazia íntimo de todos. Já não vos chamo de servos, ou seja, se em algum momento eles já serviram de forma inconsciente, agora era mais assim e continuando, explica por que o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas eu queria voltar aqui, né? O que é depois, né, gostaria da opinião aí, porque eu entendo assim, quando a gente estudou lá Gálatas, Paulo falou um pouco dessa questão, eu acho que a gente pode relacionar um pouco, quando ele falava que, por algum tempo, a gente precisou de um tutor para nos orientar, e esse tutor, ele colocou como sendo a lei de Moisés, né? Todas aquelas regras, todas aquelas coisas. Então, no começo, no início, a gente precisou, eu falo a gente porque provavelmente a gente devia estar lá junto, né? A humanidade precisava daquelas regras, porque era um povo indisciplinado, era um povo que estava acostumado com injustiça, com violência, com escravidão, né? Então, era um povo que estava perdido, assim, né?
e muito indisciplinado. Então, aquelas leis, a princípio, foi o tutor que o Paulo considera, né? Então, trazendo um pouco para hoje, né? Tem muitas pessoas que, vamos dizer assim, não fazem determinadas coisas, vamos dizer assim, porque está dentro da lei. Eu não vou fazer isso porque senão eu vou presa, né? Traz para o espiritismo aqui. Olha, eu estou indo lá no centro, estou tomando passe, estou ajudando lá na cesta básica, porque senão eu vou para o umbral, né? Então esse ainda é um servo que se coloca como servo. Ele está fazendo por conta da lei. Ele está fazendo, né, por conta de uma orientação superior, que é uma coisa de fora para dentro. Não é uma coisa, ele não vai no centro, ele não vai ajudar lá na sopa, na cesta básica, seja lá no que for, porque aquilo faz parte dele, porque aquilo é a essência dele. Se ele não ajuda as pessoas, não faz caridade, porque senão ele não vai para o umbral. Não, ele faz porque faz parte dele, é da essência dele, é espontâneo, né? Então, esse deixou de ser servo, né? Deixou de ser servo pela lei, pelo que está de fora, né? Mas virou servo, servo do Cristo, pelo que está dentro dele, entende? Então, é isso que eu entendo aí da questão que ele coloca quando ele fala da questão de servos, tá? Às vezes chegou aí, mas não apareceu e não sei o que aconteceu. Daqui a pouco ela entra. Quer fazer algum comentário, Lenice? Não? Eu acho que o comentário que você fez foi bom, né, Valdete? O servo, ele obedece, ele não quer ser punido, ele vai ter restrições, né, em relação a se ele não fizer aquilo que se deve. Então, a espontaneidade já é um passo mais à frente, como você disse. Eu achei que o que você falou é isso também que eu penso, é uma relação, né? Jesus está falando de uma relação aqui entre ele e ou pode ser até entre Deus e nós também, né? Uhum. Muito bom. Então, seguindo mais um pouquinho aqui. Boa noite para Zezé que chegou aí. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite. Então, na condição natural, o superior não precisa dar satisfação ao inferior. Aquele que ainda se acha em posição de inferioridade não tem a capacidade de saber o que ou como realiza o que lhe é superior. É da lei. O menor nunca poderá conter o maior. Isso significa que, enquanto estivermos ainda agindo, atendendo aos imperativos da justiça, ou trabalhando por imposição, que é a condição que a gente estava comentando, né? Então, olha, repetindo aqui, enquanto estivermos ainda agindo, atendendo aos imperativos da justiça, ou trabalhando por imposição das circunstâncias, ainda não estaremos em condição de obter a tão sonhada liberdade. Enquanto eu estiver fazendo por conta de cumprir a lei simplesmente, né, ou de cumprir os imperativos aí da justiça, né, eu não faço aquilo porque eu sou um espírito livre, eu faço porque eu estou dentro dos imperativos da lei, né? Só quando nos fizermos senhores, pela autoridade real do amor em nosso padrão de conduta, é que nos tornaremos libertos, donos da condição que nos permitirá ir e vir, sair e voltar. Né? Então, no momento que a gente não fizer mais pelos imperativos da justiça, mas fizer por conta do nosso interior, da nossa espontaneidade, né? Isso é a autoridade real, né, que ele fala aqui, que você só vai conseguir quando realmente você tiver amor dentro do teu coração, né?
E aí vem na sequência, né, que ele fala, então ele não mais nos chama de servos, né, mas nos chama de amigos. Jesus eleva seus adeptos na condição superior de amigos, meus amigos, diz ele, né? Já vê neles o potencial da compreensão e do amor generalizado. Se antes eles eram chamados servos, agora eram amigos. Já comungavam assim da intimidade do Senhor. Já possuíam a mesma aspiração. Se o mundo nos chama disso ou daquilo, pouca importância tem, pois o mundo normalmente comunga interesses mesquinhos e também está em constante mutação. Hoje podemos ter sido na conta de inferiores, amanhã de superiores. Todavia, quando atingimos a condição elevada em termos de moral, quem nos nomeará ou até mesmo nos terá como amigos é o Cristo, a entidade superior que sabe o que diz e que projeta-nos sempre para adiante, a uma nova posição, cada vez mais perto daquele que tudo criou. Então, na verdade, assim, ele é sempre nosso amigo, né? E ele sempre valorizou muito essa condição, né? Ele tem vários momentos que ele valoriza muito a condição de amigo, né? Agora, precisa ver se né, se nós nos consideramos, né, se nós já nos tornamos amigos dele, né? No sentido de nós já estamos comungando com ele, né? Em questão de atitudes, de sentimento, né? É lógico que é o nosso processo, né? A nossa jornada, né? Mas o que a gente está fazendo hoje para que isso aconteça, né? Porque tudo o que eu ouvi de meu pai vos dei a conhecer. Essa é a perfeita condição da amizade superior. O amor incondicional. O amor verdadeiro não restringe nada. Coloca o ser amado em posição de igualdade. Educa, liberta. Esse é o estado que distingue seus discípulos. Ele tudo a eles revela, nada oculta. Segundo a narrativa de Marcos, Jesus, sem parábolas, nunca lhes falava à multidão. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Ou seja, tem diversas falas de Jesus, né, que a gente vê que ele estava falando para a multidão, a gente vê uma certa condição ali. Mas, em diversos momentos, teve algumas falas que ele falou para um público, assim, muito reservado. Um exemplo disso, por exemplo, é o nosso querido Nicodemos, né? O que ele falou para o Nicodemos não dava para falar para a multidão, de jeito nenhum, né? Não tinha como ele falar aquilo. Ele estava conversando com um rabino, com um doutor da lei, né? E outro exemplo que a gente estudou aí algum tempo atrás é o capítulo 10 de Mateus, que é o sermão aos discípulos. Inclusive, o título é esse, né? Aos discípulos, não é para a multidão, é aos discípulos. É aquele trecho que é um capítulo maravilhoso, né? E é aquele momento que Jesus envia os discípulos 2 a 2 para as diversas cidades, né? E dá uma série de orientações ali, todo o capítulo 10 de Mateus, né? Tudo aquilo foi falado só para os discípulos, era um público reservado, que já tinha uma condição que dava para falar algumas coisas um pouco mais aprofundadas, né? Mas tem uma coisinha para a gente considerar que ele coloca aqui, ó. Aqui, confirmando as anotações do discípulo Pedro, ele diz: porque tudo o que ouvi de meu pai vos dei a conhecer. Como conciliar essas informações com o que está mais adiante nesse mesmo evangelho de João, que a gente vai estudar mais para frente no capítulo seguinte, né? Que ele diz assim: tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis compreender agora. E é quando ele fala do Paracleto, né? Que é o capítulo 16. Então, vamos ver a explicação aqui.
Depreendemos do estudo desses textos que Jesus os amava de forma superior. A eles tudo dava a conhecer, porém, eles nem tudo compreendiam, faltava-lhes um entendimento superior. Nem tudo que o Pai revelara a Jesus estava ao alcance de seus discípulos. O mesmo podemos dizer em relação à amizade. O Mestre declara amizade completa a eles. Porém, será que eles, no estágio em que se encontravam, poderiam dizer-se amigos do Senhor? E é a nossa condição, né? Fazendo ainda uma relação com o nosso momento atual. Notamos que muita coisa também nos é revelado sem que tudo compreendamos. A codificação espírita nos traz informações de longo alcance. Será que temos estudado, desfazendo-nos de nossos interesses imediatistas, buscando assim um maior entendimento? Eu posso falar por mim, né? Eu tenho certeza absoluta que ainda me falta muito, 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 muito para entender, né? Muito para assimilar, né? As leis do Criador, perfeitamente ajustadas às necessidades de evolução, estão todas aí a nos falar da perfeição de seu Criador. Será que temos tido a sensibilidade de enxergar nelas o perfeito atendimento da providência em nosso favor? E aí, crianças? Querem fazer algum comentário? Ele é nosso amigo, né? Com certeza é nosso amigo, nosso irmão, nosso mestre. E nós queremos ser amigos dele também, né? No nosso coração nós somos. Mas aqui ele ainda está se referindo a, como ele fala aqui, onde é que ele fala? O mesmo podemos dizer em relação à amizade, né? Quando ele fala de entendimento. Então, da mesma forma que ele fala do amor, né? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É uma condição que a gente ainda não chega, né? Então, de amizade que ele tem para a gente, ainda nós aqui, pelo menos a minha parte, eu acredito que eu estou muito longe de ter, assim, a mesma condição, né? Lógico, né? Fala, minha flor. Oi, Val. Oi, meninas, boa noite. Então, eu estava pensando aqui, né? Realmente também me sinto totalmente nessa condição de receptora, né? Porque a gente falta ainda muito, muito, muito chão para a gente. Mas eu estava pensando assim, as colocações de Jesus sempre tinham um sentido, né, de vida eterna, né? Porque quando fala da condição de amigos, ele não fala assim, vocês são meus filhos, né? A condição de amigo, ela é totalmente independente de qualquer parentesco, né? Ou seja, é a questão do amor universal, né, que ele coloca aí, como nós devemos nos amar, né? Isso. Porque você deve amar nós somos, vamos dizer assim, colocados na família quase que num processo assim de obrigatória dedicação, né? Porque nós nascemos ali, tem os laços consanguíneos que nos levam a. Mas um amigo, você não tem que ter vínculo, né? Você não tem vínculo consanguíneo, e às vezes você tem mais afinidade com um amigo do que com um irmão que conviveu com você uma vida inteira, né? Então, eu acho que esse vínculo que ele fala
que eu não vos chamo, né, mais de servos, mas de amigos, né, nessa condição já assim de um amor totalmente universal, né, que ele veio trazer esse amor para nós, né, veio nos convidar a exercermos esse amor que vai fazer com que a gente tente compreender aqueles que maltratam, aqueles que fazem guerra, os criminosos, né, os nossos inimigos, né, e tudo mais. É isso que me ocorreu aqui. muito bom, Zezé. Inclusive, o texto que a gente vai ler aqui na sequência, mas depois da Lenice falar aí, ele comenta, inclusive, essa questão que você falou no final aí, da gente entender a condição, né, de certas pessoas aí. Mas fala, Lenice. Só, a Zezé falou muito bem, e era na linha que eu sigo, né? Não é só afeição, mas é uma comunhão, né, de pensamento, de propósitos e sentimentos. Essa ligação, porque o amigo você compartilha, você vê que ele abre o coração, né, para aqueles irmãos que estão ali, os discípulos, né? Então, é maravilhoso. Elevou a condição deles de obediência para uma condição de propósito, de elevação, né, de mesmos sentimentos. Então, é muito bonito ele falar isso, porque o amigo é isso, tudo que a Zezé falou, né? O amigo, a gente abre o nosso coração, está muito distante de qualquer laço familiar que se dissolve às vezes, a maioria das vezes, né? Muito bom, gente, muito bom mesmo. Quer ver o texto na sequência aqui que eu falei? É muito interessante, que é do livro Convivência, né, do Emmanuel, e o título é Amigos, né? De quando em quando, aqui e além, por vezes, aparece determinado obreiro do bem que se acredita capaz de agir sozinho, no entanto, a breve tempo, reconhece a própria ilusão. A gente nunca consegue ficar sozinho, né? Sozinho a gente não consegue nada. Vamos lá. O Criador articulou a vida de tal modo que ninguém algo constrói sem a cooperação de alguém. Na Terra, há quem diga que um amigo é alguém que nos procura unicamente nas horas de alegria e prosperidade, de vez que comumente se afasta quando o frio da adversidade aparece. Temos nisso, porém, outra inverdade, porquanto o amigo, ainda mesmo cercado de obstáculos, compreende os companheiros que se distanciam dele, transitoriamente, entendendo que circunstâncias imperiosas os compelem a isso. Na condição de espíritos ainda imperfeitos, é certo que, em muitas ocasiões, não nos achamos afinados uns com os outros, especialmente no plano físico, nos momentos em que as nossas queixas recíprocas revelam-nos os pontos deficientes. E se soubermos reconhecer que todos temos provas a superar e imperfeições a extinguir, não experimentaremos dificuldades maiores para exercer a solidariedade, a praticar a tolerância, melhorando o nosso padrão de serviço e comportamento. Se instalados na compreensão mais ampla, observamos que a amizade apenas sobrevive no clima da caridade, que se define por prática do amor de uns para com os outros. Na posição de amigos, entendemos espontaneamente os nossos companheiros, oferecendo-lhes o apoio fraterno que se nos faça possível, mesmo quando estejamos separados, porquanto estaremos convencidos de que, possivelmente, surgirá o dia em que necessitaremos que eles nos amparem com o mesmo auxílio. Bastantinho está chegando alguém aqui. Aprendamos a valorizar os nossos colaboradores para que não nos falte o concurso deles no momento certo. Amigos são alavancas de sustentação.
saibamos adquirir cooperadores e conservá-los, lembrando-nos de que o próprio Jesus escolheu 12 irmãos de ideal para basear a campanha do cristianismo no mundo. Foi ele mesmo, o Mestre Senhor, que, certa feita, lhes falou de modo convincente: em verdade, não sois meus servos, porque vos tenho a todos por amigos do coração. Emmanuel. Alguém quer comentar alguma coisa? Prosseguimos um pouquinho, então? Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos constituí para que partais e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Essa fala às vezes fica um pouco mal interpretada, né? Porque quando ele fala que ele escolhe, né? E a gente lembra muito são os chamados, poucos os escolhidos, e a gente vai entendendo que não é um escolhido, não é uma preferência, né? Então, vamos ver o que ele fala aqui para a gente, ó. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Que a gente tem que interpretar um pouco o contexto, né, da fala, e não uma palavra solta aí no meio, né? Então, vamos lá, ó. É preciso que analisemos com cuidado essas palavras, a fim de não criarmos suposições falsas a respeito da eleição e da destinação dos espíritos. O mestre é que escolhe o discípulo, adverte o professor Pastorino, e não o contrário. Isso aqui ele se refere que, na época, os rabinos, as crianças eram apresentadas para os rabinos, né? Parece que aos 7 anos, salvo engano, acho que nos 7 anos. Eles eram apresentados para os rabinos meio que faziam uma entrevista ali, uma provazinha qualquer, sei lá, enfim, observava ali as crianças, né? E não eram todas as crianças que eles aceitavam, né? Aceitavam as crianças que se sobressaíam mais ali, com certeza essas crianças já tinham tido orientação em casa das escrituras, então algumas já conheciam, outras lhes faltava muito, né? Então o rabino, ele escolhia as crianças que ele queria orientar. E é com relação a isso que ele fala aqui, o mestre que escolhe o discípulo, adverte-nos o professor Pastorino, e não o contrário. Mas vamos prosseguir aqui. Podemos querer fazer parte do grupo de seguidores de determinado mestre de uma doutrina, porém, será que ele nos quer como seus seguidores? Será que ele vê em nós condições para tal? É isso que Jesus quis dizer, em outras palavras, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Essa é uma frase que a gente conhece muito bem, né? Não é que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. O que acontece quando o trabalhador está pronto? É o que, salvo engano, o Kardec comenta lá no Obreiros do Senhor, ali, que ele fala o seguinte: quando a pessoa se manifesta, né, um trabalhador que está produzindo frutos, que está auxiliando muito, que está orientando, que está fazendo um bom trabalho, ou seja, está sendo um ótimo cristão ali, né, trabalhando, servindo e tal, ou seja, ele se mostra capacitado. Portanto, quando fala aí o serviço aparece, a questão é que a espiritualidade vai oferecendo para o trabalhador mais oportunidade para que ele produza mais ainda, né? É aquela história, o salário do servidor do Cristo, daquele que trabalha para o Cristo, é mais trabalho. Esse é o salário, né? Então, é isso que no fundo quer dizer essa palavra, né? Essa frase, né? É lógico que tal eleição tem de passar pela vontade do elemento escolhido, do elemento que se propõe né, de aderir aos princípios que irá permitir a escolha. Porém, o tempo em que se efetivará o preparo não nos pertence. É aquela história num exército, sei lá, dos soldados, né? O general não vai dar uma missão
um comandante maior lá não vai dar uma missão importantíssima para um soldadinho raso que ele vê que não tem tanta capacidade, né? Ele vai dar uma missão para aquele soldado que se manifestou ali capacitado, mais capacitado do que os outros, né? É lógico. Com esse ensinamento, o Senhor mostra ter existido toda uma programação em relação ao cumprimento de sua missão, na escolha de seus companheiros, que a gente sabe disso, né? Que os discípulos foram preparados com antecedência, né? Para encarnar naquela época e acompanhar o mestre, né? E que se quisermos alcançar determinado padrão de conquista, cabe a nós trabalhar em favor de tal desiderato, deixando que a vida, por seu sábio mecanismo de seleção, nos escolha no tempo oportuno para tal realização. E essa questão que nos escolha, ou seja, é que você se mostre capacitado, e se você conquiste, né, conquiste a condição de receber mais uma incumbência, vamos dizer assim, da espiritualidade, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, que está em Coríntios. E porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, é nesse sentido, né? É no sentido de você se capacitar realmente e de você conquistar uma determinada situação, né? Um determinado patamar evolutivo, né? Essa questão de conquistar um patamar evolutivo, a gente trabalhou bastante quando a gente trabalhou aquela questão do vou preparar-vos um lugar, né? A gente trabalhou bastante sobre isso. E alguém quer comentar alguma coisa? Falar? Não sei quem. Lenise, pode falar. Valdete, é isso mesmo, né? Através do nosso esforço, da nossa modificação, a gente vai conquistando responsabilidades maiores. Mas a gente pode enxergar, acredito eu, que a gente pode enxergar também que no plano divino todos nós temos uma missão, mas que não significa privilégios de forma nenhuma, mas significa responsabilidade de acordo com aquilo que você está conquistando. Cada vez mais responsabilidade no plano divino, no plano da vida, como cooperadores que somos, em plano menor, em plano minúsculo, mas em planos maiores também. Acredito eu que a gente possa ver isso também, né? Um planejamento todo, porque se fizeram, como você falou, capacitados para isso. Isso, muito bom. E todos nós temos as nossas missões, aí, vamos dizer assim, entre aspas, né? Como você falou, às vezes é uma missãozinha, às vezes é uma missão maior, mas a gente está aqui com algum objetivo. A gente não veio simplesmente jogado nesse mundo, né? Todos nós temos ali um planejamento da nossa vida, né? Uma programação para a gente, né? E vos designei para irdes e para que deis fruto. Esse para irdes é no sentido de, olha, vamos se mexer, vamos para frente, vamos, é movimento, né? Não vamos ficar estacionado, vamos procurar melhorar, procurar trabalhar, procurar servir, enfim, não vamos estacionar, né? Chegada a essa condição de estarmos aptos a ser, pelo Cristo, escolhidos, é sinal de que estamos prontos para cumprir nosso objetivo em relação à vida, isto é, darmos frutos. E vos designei, ou ainda vos nomeei por merecimento, por conquista realizada, né? Essa palavrinha aqui a gente trabalhou bastante, né? Conquista. A designação partiu do Cristo ou da consciência superior em nós, que nesse momento já se manifesta plena. Então, essa designação, na verdade, aparece primeiro na nossa consciência realmente, né? Na nossa conquista, como a gente está batendo bastante nisso, né? Para irdes, dinamismo necessário, pois quem já está nessa faixa evolucional sabe que é preciso ir e não ficar parado, ou seja, bora para frente, né? Fácil urgente acolher o bem e trabalhar em parceria com os auxiliares do Eterno.
Então, quem já tem essa consciência superior aqui plena, né, se manifesta plena, sabe que não pode, não tem como ficar parado, né? Não tem como estacionar, né? Sabe que continua sempre no estudo, em participação dentro de algum movimento, não precisa ser na casa espírita, né? Assim, qualquer movimento para o bem do próximo, ou seja, está sempre em movimento, está sempre agindo, está sempre servindo, na verdade, né? E para que deis fruto, que é o que a gente pode falar, e tudo isso, né? Ir para frente, produzir, servir, ajudar, né? Do mesmo modo que uma árvore boa só bons frutos dá, o discípulo que já atingiu essa faixa de maturidade, onde quer que esteja, vai dar frutos segundo as suas possibilidades. Segundo as suas possibilidades. Sempre, né? A gente não pode almejar fazer coisas que estão fora do nosso alcance. Se eu consigo só fazer 10, mas às vezes consegue fazer 100, mas eu só consigo fazer 10. Então, eu tenho que ficar satisfeito com o meu 10 e fazer esse 10 da melhor maneira que eu consigo, segundo as minhas possibilidades, né? Dessa forma, avaliemos o que temos feito com os recursos que já possuímos em favor de uma maior espiritualidade, pois não há como negar. O Cristo já nos designou para um trabalho de maior alcance em favor do seu Evangelho. Sendo assim, assumamos a nossa responsabilidade, pois se é dever de todos os homens árvores dar frutos, o que não dizer de nós, homens árvores, e já cristãos? É? Bonitinho, né? Tudo bem? Prosseguimos? E o vosso fruto permaneça, né? Aquele verbo que a gente já comentou bastante na questão do permanecer, né? Que a gente fala, às vezes a gente está em comunhão com Cristo, mas às vezes a gente volta lá para o porão, para o cérebro reptiliano, né? E a gente às vezes não permanece, né? Mas o nosso maior objetivo é permanecer, né, junto dele, né, em comunhão com ele. Aqui Jesus nos fala sobre a qualidade do fruto a ser dado por aquele que é seguidor. Se num primeiro instante ele fala do dever do cristão de dar frutos, aqui ele elucida completando o vosso fruto, que o vosso fruto permaneça. Permanecer é continuar a ser, conservar-se. O fruto só permanece, isto é, se conserva enquanto nele existe vida. O mesmo se dá com o fruto produzido pela atitude dos homens. Enquanto esta estiver em harmonia com a vontade do Criador, que é amor, será permanente, será perecível, útil em qualquer tempo. E quando ele fala aqui, né, o fruto só permanece, isto é, se conserva enquanto nele existe vida, essa vida, né, a gente pode traduzir como sendo o amor, né, ou a harmonia com a vontade do Criador. Enquanto estiver em harmonia com a vontade do Criador, ele vai ter vida, e ele fica permanente, né. Assim, o meigo nazareno propõe, com toda a sua ciência, que lancemos à vida sentimentos e ações qualificadas pelo amor, pois, por ser de origem divina, será também imperecível. Qualificadas pelo amor, que é o que a gente acabou de falar aqui, né? O fruto só vai permanecer com vida se for em harmonia com a vontade do Criador e se for envolvido com um ato de amor. E sim, o que quer que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Gente, isso é um conceito que a gente já comentou aqui algumas vezes, né? Ele está repetindo isso. Lembra que a gente falou? Quando a gente chegar num estado de plena comunhão com Jesus, que está em plena comunhão com o Pai, portanto, a gente estará em plena comunhão com o Pai. Então, pedir em nome dele
significa que a gente vai pedir alguma coisa que certamente está de acordo com a harmonia divina, de acordo com a vontade de Deus. Portanto, com certeza será concedido, porque está dentro da vontade do Pai, né? Jesus vai expondo sua ideia de forma crescente, mostrando a importância da opção pelo evangelho e de sua vivência para o bem-estar e o equilíbrio do homem. Chegado o momento em que o ajuste do sentimento humano já é perfeito com a lei que dirige o cosmos, ou seja, com a vontade do Criador, né? Tudo a ele será concedido, por estar o homem vibrando na mesma faixa que seu Criador. E ele fala que a gente já observou, já comentou isso, né? Nós não vamos comentar muito mais isso, porque já foi bastante detalhado, né? Aí, então, ele fala, sendo assim, essas coisas ordeno a vós, que vos ameis uns aos outros, que é outra fala que a gente já estudou bastante a respeito disso, quando a gente estudou lá no capítulo 14, né, que ele fala do um novo mandamento vos dou, né? Isso vos mando é uma ordem, né? É lei, é ordem, amai-vos uns aos outros. É também a repetição de um tema já bem comentado, desenvolvido nos versículos anteriores. Serve para mostrar a necessidade do amor entre seus adeptos e entre todos os homens como fator de distinção do sentimento crístico. Jesus finaliza esse movimento desse belo sermão com o seu mandamento superior, colocando-o também como introdução da parte que segue, em que explorará o sentimento contrário, isto é, o ódio que o mundo tem em relação aos seus divulgadores de todos os tempos. Então, a gente encerrou essa perícope aí do capítulo 15. E por que ele fala aqui do ódio, né? Desculpa, antes de falar dessa questão do ódio, tem um texto aqui do Emmanuel, depois a gente volta a falar dessa questão do ódio aí. Isso vos mando, né, que vos ameis uns aos outros. Está no livro Segue-me. Sem compaixão, o amor não encontraria, em parte alguma, a fim de cumprir a divina missão que a sabedoria da vida lhe atribui. É necessário, entretanto, que a compaixão se desloque do ambiente dos que sofrem para atingir também o círculo dos que fazem sofrimento. Aqui ele vai trabalhar a questão que muitas vezes a gente vê alguém sofrendo, né, por alguma razão, por algum ato de um terceiro, né, e a gente ora pelo que está sofrendo, né, mas aqui ele vai lembrar que a gente deve orar também por aquele que provocou o sofrimento, né. Então, o 3 aqui, compadecer-te-ás dos que se afligem sob o guante da penúria. Todavia, pedirás igualmente a Deus, ilumine quantos se apaixonaram pelo supérfluo, esquecendo os que carecem do necessário. Estenderás as socorredoras mãos para os que tombam sob os golpes da delinquência. No entanto, solicitarás a misericórdia dos céus a benefício dos que promovem o crime, desconhecendo quanto lhes custará em aflições e lágrimas a noite de reparação a que se largaram desprevenidos. Auxiliarás os espoliados que se viram desvalidos pela agressão moral de que foram vítimas. Contudo, exorarás o amparo do Senhor para quantos lhes armaram as ciladas de angústia, ignorando que articularam armadilhas de expiação contra si próprios. Enxugarás o pranto de todos os que choram, sob a aprovação de todas as procedências, mas não te esquecerás de orar em auxílio dos que estabelecem o desequilíbrio dos outros, porquanto eles todos acabarão reconhecendo que unicamente acumularam perturbação e conflito em desfavor deles mesmos. Em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre,
recordando que todos somos espíritos eternos que colhemos, inevitavelmente, os resultados de nossas próprias obras e que apenas o bem dissolve o mal, tanto quanto a treva tão só extingue ante as bênçãos da luz. Alguém quer comentar alguma coisa? Fala, Hermes. Boa noite, gente. Boa noite. Chegamos de viagem hoje, já estava pelo Rio de Janeiro. Eu estou vendo isso aí que você estava falando. Eu me lembro de causa e efeito. Quando diz que a gente tem que orar por aqueles que sofrem, mas também orar por aqueles que fazem sofrimento. Eu vejo aí uma situação de causa e efeito, que via de regra só se pensa no efeito, não se vai buscar a causa que faz o sofredor, no caso, não é isso? Então, estou vendo isso aí, a questão de causa e efeito. Olhar para aqueles que sofrem, mas também para aqueles que causam o sofrimento, e uma vez acabando com aqueles que causam o sofrimento desse desistir. Certo? É isso aí. Muito, muito bom. Agora, voltando, Lenice, você quer falar alguma coisa? Eu queria falar mais assim a respeito dessa ordem, né, dessa lei. Depois de tantos ensinamentos, Jesus faz nos ordena, né, que a gente ameis uns aos outros. Ele sabia, a gente sabe que não é um amor possessivo, que não é um amor, mas um amor que compreende, um amor que perdoa, um amor que respeita. Ele sabia, né, logicamente, que a gente construiria religiões, né, doutrinas e tudo mais, e filosofias, e outras agremiações, mas que a regra era amar. Né? Você pode pensar diferente, você pode ter fundamentos diferentes, mas você precisa amar nessas relações. Então, a importância disso, da gente saber que para a gente para ser chamado de amigos dele, em qualquer lugar que a gente se encontre, a ordem é amar. Não importa se está se fazendo seu inimigo naquela hora, se pensa diferente de você, se planeja coisas diferentes de você, você tem que amar. Né? É muito bonito, né? A sequência que ele vai fazendo assim. Quer dizer, faça tudo, mas ame. Amando está tudo certo. É isso mesmo, né? E desculpa, peraí, quando o Cláudio Fajardo, aqui no final, né, ele fala, né, que ele termina, como você falou, né, ele termina essa parte aí falando, dando esse mandamento, né, essa lei, como você falou, né, amai-vos uns aos outros, como você falou, é a chave para tudo, né? Mas ele vai explorar agora, na sequência, o aspecto do ódio, né, porque, ó, aí, nesse trechinho aqui, que é o final do capítulo 15, já te dou a palavra, Celi, a gente vai ler um pedacinho aqui agora, que ele vai falar exatamente do ódio que a gente acaba recebendo em determinadas situações. Mas fala, Celi. É um comentário breve. Boa noite, gente. Me fez lembrar essa questão da compaixão, né? Não só por aquele que está sofrendo, mas principalmente para aqueles que estão gerando sofrimento, né? E aí eu me lembrei que isso é muito comum acontecer nas reuniões de tratamento, de desobsessão, tratamento espiritual. As pessoas chegam, às vezes você ouve na fila uma verdadeira, sim, excomunhão, né, com aqueles que estão estão lá sofrendo, né, os processos obsessivos. E aí a gente esquece, né? A gente esquece quem será ali, né, a vítima, né? Entre aspas, né? Então a gente fica assim com muita peninha da pessoa, mas a gente não conhece o passado, a gente não conhece, né? Então a compaixão ela tem que ser compartilhada mesmo, como sabiamente nos coloca aí, Emmanuel. Só isso, meu amor. Não, é muito bem lembrado, né? Porque como o Emmanuel fala, inclusive, aqui, tanto no 5 quanto no 6, né? Ele termina dizendo:
porque as pessoas que provocam isso, né, olha, articulam armadilhas de expiação contra si próprios, né, elas estão fazendo alguma atitude de inadequada para outras pessoas, né, mas estão fazendo para ela pior para elas mesmas, né. E aqui no 6º ele encerra também, né, reconhecendo que unicamente acumularam perturbação e conflito em desfavor deles mesmos, né. Então, realmente, a gente tem que ter muita compaixão, né, com esse outro lado aí de cada uma das questões, né. Esse texto de Emmanuel é muito significativo. Mas veja o que tem no finalzinho desse capítulo 15, né, é separado numa outra perícope, que ele coloca o título Os Discípulos e o Mundo. Vamos dar uma lida aqui na perícope toda, depois a gente volta aqui comentando, né? Então, veja, ó, se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes do que vós. Porque lembra que ele falou, o que o Cláudio Fajardo falou? Ele falou do amor, agora ele vai falar do contrário, né? Do ódio, né? Se fosseis, por que existe isso, né? Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que lhe é próprio. Mas porque não sois do mundo, ao contrário, eu vos escolhi do mundo. O mundo, por causa disso, vos odeia. Parece complicado a gente entender isso, mas pense no mundo como uma questão, como o aspecto materialista de tudo, né? Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior do que o Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. Se eles observarem a minha palavra, também observarão a vossa. Lembrando que ele está falando isso na Santa Ceia, no Sermão do Cenáculo, que são as últimas orientações que ele está dando para os discípulos, né? Mas eles vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, porque não sabem quem me enviou. Se eu não tivesse vindo, não tivesse vos falado, eles não teriam pecado. Agora, porém, eles não têm desculpa quanto ao pecado deles. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado as obras entre eles, as quais nenhum outro realizou, não teriam pecado. Agora, porém, tanto contemplaram quanto odiaram a mim e a meu Pai. Não é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Odiaram-me gratuitamente. Quando vier o Paracleto, que é o capítulo 16, ele vai falar do Paracleto, né? Quando vier o Paracleto, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse testemunhará a meu respeito. Testemunhai também vós, porque estáis comigo desde o princípio. Então, é uma advertência, vamos dizer assim, ele está orientando para o que virá para eles no futuro, depois que ele partir, porque ele está falando ali, está dando as últimas orientações e está falando da partida dele, né? Então, é disso que trata, está preparando, né, os discípulos para o que virá, né? Então, vamos começar do começo aqui, ó. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes de vós. Esta é uma afirmativa de Jesus. O mundo odeia todo aquele que adota o evangelho como norma de conduta. Inclusive, esse trecho é até muito atual com muitas coisas que a gente tem visto aí no dia a dia, né? Poderíamos perguntar, por que isso se dá dessa forma? Para entendermos, é preciso levar em conta que o mundo aqui representa o ambiente ou aqueles em quem os valores transitórios são preponderantes.
É mundo significando oposição ao reino. É mundo, como ele fala aqui, né? Ele se relaciona para aqueles que se dedicam aos valores transitórios, né? É o que dá mais valor às questões materialistas, materiais, né? E não se importam em nada com a questão espiritual, né? Para o homem comum, que elevou o Deus poder, Deus com letra minúscula mesmo, né? O Deus poder, o Deus dinheiro, o Deus personalismo, né? Essas pessoas fazem parte desse mundo que ele está se referindo aqui, né? Se o mundo vos odeia. Então, Deus personalismo, como entidades a serem cultuadas, aquele que vem justamente trazer a ideia de espiritualidade, de altruísmo, ou ainda de humildade perante a vontade superior, é um ser detestável, condenável por pensar diferente de si e da maioria, por ser o nosso orbe um mundo ainda inferior. Sendo assim, aquele que age dessa forma unificadora é, em um mundo desagregador, digno de ódio. Então, quem só se dedica, né, à questão do poder, do dinheiro, do personalismo, das questões sociais, do ter e não do ser, né, não está nem aí com a questão da espiritualidade, acha as pessoas que agem, como ele fala aqui, com humildade, né, perante a vontade divina e tal, é um ser tonto, né, bobo, imagina, não existe essa coisa, né? Então, é digno de ódio, como ele fala aqui. Portanto, se és um discípulo daquele de Jesus, né, que é a compaixão por excelência, não te aflijas com o sentimento que o mundo, esse tipo de pessoas, né, essa parte do mundo, tenha de ti. Pois, segundo os ensinamentos da cartilha da vida, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, isso está no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados. Hermes? Eu estou vendo aqui, estou fazendo a leitura, te acompanhando. Eu estou vendo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, quando diz que não se pode servir a Deus e a Mamon. E esse pessoal aí, o Deus dinheiro, Deus não sei o que está falando, é justamente um povo, e são pessoas que são odiadas. Está bem redigido esse negócio aí, repara bem. São aqueles que servem mais a Deus, mais a Mamon do que a Deus. E todo mundo, entre palavras, né, odeia esse pessoal, da grande maioria. Não é isso? Obrigado. É isso mesmo, né? Muito bom. Então, ainda no primeiro versículo, né? Que o mundo odeia vocês, sabei que primeiro do que a vós me odiou. Primeiro odiou a ele, né? Sabei que o que vem após é uma verdade. Depois que ele falou sabei que o que ele vai falar é uma verdade, obviamente, né? Precisamos saber disso. Jesus é aquele que irradia amor por todo o orbe. Desde o princípio, assim faz, pois está impregnado do verbo divino. E em se tratando de planeta Terra, sem ele, nada se fez. Capítulo 1 de João, né? Está escrito isso. Sendo assim, todo aquele que é contrário ao sentimento do bem, e, portanto, adversário das forças construtivas da vida, é opositor a Cristo, e por isso o detesta muito antes do que a seus seguidores, pois além de querer com ele rivalizar, sabe que ele é o centro do amor em nosso meio e desativador de todo sentimento que contraria a ordem natural das coisas.
Sabe o que está me fazendo lembrar aqui? Que essa questão de oposição, vamos dizer assim, né, a Jesus, de odiar quem segue o Evangelho, quem segue Jesus, a gente está pensando aqui nas questões do mundo encarnado, né? Mas isso existe também, não podemos esquecer que a mesma coisa existe no mundo desencarnado, né? Podemos esquecer disso. Prosseguimos? Alguém quer falar alguma coisa? Se fossem... É bem assim, porque os desencarnados são aqueles que estavam encarnados, né? Se eram problemáticos, quando desencarna, o problema, muitas vezes, eles carregam para o outro lado e continua a confusão. Sim. Vamos lá. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que lhe é próprio. Se você fizesse parte desse mundo aí, né? O mundo te amaria. Mas porque não sois do mundo, ao contrário, eu vos escolhi do mundo, o mundo, por causa disso, vos odeia. Então, se você fizesse parte de tudo aquilo, né, do Deus poder, Deus dinheiro, Deus, aí o mundo ia te amar. Se fosseis do mundo, os discípulos não eram do mundo, pois já tinham desejos diversos e opostos ao simplesmente material. Se ainda não estavam em grau de entendimento pleno das questões espirituais, já haviam sido por estas tocadas a ponto de deixarem tudo em favor da disseminação da Boa Nova. Então, se ainda faltava algum tipo de entendimento, né, algum grau de entendimento, mas eles já estavam se propondo se dedicar a isso, né, e foram crescendo ainda mais depois da ida dele, né. Desse modo, não se contavam mais entre aqueles que cultivavam simplesmente o transitório, pois eram os escolhidos para serem os porta-vozes do Senhor no que diz respeito à implantação do reino de Deus em cada um de nós. Lembrando a questão dos escolhidos, né? Como os que se capacitaram para, os que se dedicaram a isso, né? O mundo amaria o que era seu. Apesar do mundo ainda não saber amar, ele expressa o melhor do seu sentimento, ainda desequilibrado, em favor do que está afim com o seu modo de ser. Quer dizer, aquele que está se dedicando ao Deus poder, ao Deus dinheiro, eles amam quem está assim também, né? Um reino não pode se opor, pois todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade em casa dividida contra si mesmo não subsistirá, que está no capítulo 12 de Mateus, né? Portanto, se o seguidor do evangelho não é amado nesse mundo, é justamente porque a ele se opõe. Como hoje já temos consciência da necessidade de espiritualização, de vibrar de forma diversa na maioria, sejamos coerentes e não nos entristeçamos com a falta de atenção e o desleixo que o mundo nos reserva, pois ele ama o que é seu. E nós não podemos mais querer ser pelo mundo idolatrados. Interessante, ó, ele ama o que ele é seu. Então, um pouco de amor ele tem dentro dele. E com o tempo ele vai aprender a expandir esse amor, a ter compaixão com quem pensa de maneira diversa dele, né? Então, que tenhamos compaixão com essas pessoas, como está lá naquele que a gente leu do Emmanuel, né, a respeito dos amigos, lembra? É a mesma condição, né? Hermes? Ele diz aí que os discípulos não eram daquele mundo, era do mundo, né? Está nos fazendo um convite para que nós também não sejamos desse mundo que se refere, mundo que odeia, certo? Claro, com certeza. Legal, obrigado. Com certeza, querido, com certeza. Mas porque não sois do mundo,
conclusão clara de Jesus, motivada pela opção dos discípulos. A opção deles, o que é? Não fazer parte desse tipo de grupo de pessoas, né? Se tivermos a pretensão de ser seguidores do Senhor e continuadores de sua obra, não sejamos do mundo, isto é, não cultuemos nem valorizemos qualquer posição de destaque social em detrimento do que é eterno, pois está claro no Evangelho que é preciso estar no mundo, porém sem ser do mundo. E alguns versículos aqui, né? Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. E a gente trabalhou a questão do servo aí no começo da reunião, né? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, e é necessário que ele, o Cristo, cresça e que eu diminua. E minha escolha vos separou do mundo. Lembrando sempre essa questão da escolha, né? No sentido de oferecer um salário a quem um salário de mais trabalho para quem se saiu bem, vamos dizer assim, né? A escolha dos discípulos feita pelo Cristo tem por base a opção dos discípulos pelo Evangelho. A base é a opção dos discípulos pelo Evangelho. Aqueles que realmente se propõem a trabalhar em função da Boa Nova, divulgar a doutrina do Evangelho de Jesus, em auxílio do próximo, e sim, é a opção dos discípulos, né? Desse modo, não há privilégios, é o próprio discípulo que se escolhe pela conduta coerente com o que aprendeu com o mestre. Aqui ele deixa claro essa questão da escolha, né? Concluindo, podemos dizer que o discípulo faz a opção e a vida o seleciona de acordo com sua escolha, de acordo com sua opção. Quando a opção é pelas forças do bem, não havendo afinidade com o pensamento dominante do mundo, há uma separação natural entre aqueles de posições diferentes. Aquele que antes se comprazia com os valores imediatistas, hoje já não mais tem, aquele que antes se comprazia com os valores imediatistas, hoje já não tem mais o mesmo sentimento, e por isso seleciona ambientes e companhias que lhe são mais afins. Não é que discrimine os antigos companheiros, mas é que não há a mesma sintonia. Lembrando que nós podemos perfeitamente, né, em existências anteriores, estar em outras condições, né, das quais a gente está se referindo aqui, né? Assim, ao selecionar os valores que dizem respeito ao crescimento espiritual, nos separamos dos interesses transitórios que alimentam o mundo. Esse nos separamos é no sentido de, olha, eu respeito a tua posição, né? Mas o meu caminho é outro, né? É aquela compaixão que Emmanuel trabalhou lá naquele texto, né? E esse, por não compreender a mudança que acontece na intimidade da criatura renovada, repele e aborrece com todas as suas forças aquele que não se lhe apresenta com a mesma afinidade. Provavelmente não teremos o mesmo sentimento de compaixão vindo do lado de lá, né? Mas o que compete a nós é trabalhar com os nossos sentimentos, né? Os sentimentos dos outros, os outros que vão ter que trabalhar, né? O mundo, por isso, vos odeia. O ódio é um sentimento contrário ao amor. Aquele que alterna a sua sensibilidade no plano da dualidade que vige em nosso meio é porque ainda não fixou a virtude em si mesmo. O amor por si só pode ser superior e ser a presença de Deus em nós. Tudo compreende, enquanto que seu opositor, cego por ser contrário ao fluxo natural da vida, nada percebe. Assim, tem por inimigo o que lhe é contrário, desagrega tudo por ter no personalismo a praga que o faz reinar no coração dos elementos invigilantes. O Cristo
é o amor manifesto. Eu achei tão lindo ele colocar isso, amor manifesto. É o amor do Pai que se manifestou aqui na Terra, né? Que tabernaculou entre nós, né? O poder criador, desse modo, sendo incompreendido pelo mundo, que o vê como inimigo de seus interesses. É odiado como todos que a ele aderem ou aderiram em qualquer época ou lugar. Né? A gente fica pensando, né, naquela época, por exemplo, amar os inimigos, todos são iguais diante de Deus, né? Isso para os romanos, por exemplo, que tinham escravos, que tinham, né, as patrícias, elas não trabalhavam, né? O trabalho era uma desonra, né? O trabalho era uma humilhação, né? Quem tinha que trabalhar eram os empregados, os servos, os escravos, né? Então, tudo aquilo que Jesus falava ali era um absurdo muito grande, ele só podia ser odiado, realmente, né? Só podia ser odiado. Quer dizer, ele podia ser amado, mas ele foi odiado, né? Algum comentário, pessoal? Fala, querido. Eu gostei muito dessa frase, como é que é? Está no mundo, mas não pertencer ao mundo. Eu achei interessante, porque o mundo é, no caso, das pessoas, não é isso? Nós estamos entre as pessoas, mas não precisamos estar junto com aqueles que pensam diferentes do Evangelho, por exemplo, da Boa Nova. Então, eu gostei dessa colocação, vou gravar na mente. Obrigado, viu? Que bom, é uma frase, é uma fala importante, né? Quando Jesus fala, eu venci o mundo, né? O que ele venceu? Como assim ele venceu o mundo? Ele venceu toda essa condição de pensamento, esse tipo de pensamento, né, que se preocupa com tudo que é transitório, com tudo que é material, né? Ele venceu tudo isso, ele não já é um espírito puro, elevado, um espírito crístico que não se não se atém mais a essas coisas, não se altera, não é contagiado por nada dessas questões, né, do mundo material. Que mais, criaturinhas? Que mais, crianças? Tudo bem por aí? Aldete, licença. Fala, querida. Eu estou pensando aqui, por exemplo, assim, o mundo vos odeia, mas ele não odeia, não é a pessoa, odeia a verdade que ele está trazendo. Exato. E ele trazendo essa verdade, contraria, né, o que já foi falado, contraria tudo aquilo que eles acreditam, né, nos deuses que por aí estão. E para a gente seguir, para a gente ser amigo desse Cristo, a gente precisa representá-lo ou precisa manifestar aquilo que a gente está representando dessa manifestação do amor de Deus através de um comportamento, de uma orientação que o Cristo nos tem dado. E a gente vai sofrer perseguições, sofre até mesmo dentro do lar, com atitudes às vezes passivas, com atitudes às vezes diferentes daquelas que está acostumada, de vingança, de ódio, de raiva, de mágoa, de sentimentos negativos. E então a gente tem que viver aqui, fazer, trabalhar, pagar as nossas contas, fazer a nossa parte social, tudo, mas com a orientação de Jesus. E por isso, às vezes, a gente, por manifestar essa verdade através das nossas atitudes, que tem que ser, as pessoas então ficam odeiam, né? O Cristo, a gente segue o mesmo caminho que ele, né? Enquanto você vai, que bom que a gente seja perseguido por isso, que bom que a gente seja odiado por estar manifestando uma forma diferente daquilo que a gente tem acostumado, não é? Outra coisa que eu queria falar, que eu achei lindo, foi você, eu não sabia não, aquilo lá, aquela frase lá que você falou assim, olha,
o amor se manifestou? É isso? Ah, Ai, peraí, lindo, eu achei lindo o que você falou. Você falou deixa eu achar aqui, né? isso. Isso é o amor manifesto. Achei maravilhoso. A hora que você fala e chamou atenção para esse pedacinho, sabe? É lindo mesmo, né? Porque é o amor que se manifestou aqui entre nós, né? É o que João fala no capítulo 1 dele, né? Tabernaculou entre nós, né? É lindo demais. Agora, com relação ao que você falou, é muito importante isso, né? Porque é, é aquela história de estar no mundo sem ser no mundo, né? Porque a gente está no mundo, a gente está encarnado, a gente está na Terra, a gente precisa comer, vestir, morar, se locomover, né? Comprar as coisas, a gente está no mundo, não é? A gente precisa da matéria para sobreviver, não é? Mas a questão é como que você lida com isso, qual o valor que você dá, como que você está trabalhando com isso, né? Não é que um milionário aí, sei lá, seja condenado, não, ele pode estar ajudando milhões de pessoas, ele pode estar dando emprego para muitas pessoas, né? Então, não é a questão de simplesmente não dar valor nenhum para essas coisas, não. A gente tem até que dar o devido valor, né? Porque, inclusive, todas essas coisas que estão aqui à nossa disposição, como a gente costuma dizer sempre, é tudo material didático para você aprender a lidar com isso tudo, né? A aprender a crescer diante de todas essas coisas que Jesus colocou na sua disposição, né? Então, tudo é material didático, o dinheiro que está na tua mão, todas as coisas, todos os objetos, tudo que está aqui, a família, o trabalho, a condição que você tem, a capacidade mental que você tem, é tudo material didático para que você possa progredir aqui no mundo sem ser do mundo. Zezé, querida. Eu queria comentar o seguinte, essa questão de viver no mundo e não ser do mundo, né? Ontem, nós tivemos na nossa casa espírita uma palestra falando sobre Bezerra de Menezes, né? E uma dos pontos que ela coloca assim, que ele foi um homem que viveu o seu tempo, né? Ele foi pai, teve 9 filhos, ele foi vereador, foi político, foi jornalista, e quando ele se torna espírita, se torna aquele espírita médico dos pobres, né? Como ele teve muito dinheiro, morreu paupérrimo, e viveu o mundo, viveu tudo que ele podia no sentido do que ele entendia que ele tinha que fazer, né? E sua consciência mandava, e é esse grande espírito que nós conhecemos, né? Então, essa questão é muito séria, porque às vezes as pessoas confundem, né, achando que temos que ficarmos assim num monastério, afastados de todos, que não podemos, né, conviver com pessoas, porque ali tem vibração disso, porque aqui, porque não sei o quê, que não sei o que lá, então isso é muito perigoso, né? A gente tem que saber onde a gente vive, e mais ter a consciência de que nós temos que exemplificar, né? Temos que dar nossa face, né? Mostrar nossa face no melhor que nós pudermos, né? E realmente as pessoas, eu estava fazendo essa analogia, né? Quando você está com o sapato furado, você fica olhando o sapato dos outros para ver se está furado também, né? Porque você quer que a pessoa esteja. Então, é aquela coisa da nivelação por baixo, né? Que tende-se a fazer. Então, se a lei maravilhosa de Jesus entra totalmente em contraste com a realidade do nosso mundo ainda, né?
Então, o que querem fazer, né? Tacar pedra, porque, nossa, imagina, isso aqui que eu faço que é bom, isso aqui que eu faço é que está certo, porque eu não consigo fazer outra coisa diferente, né? Então, é bem por aí. É isso. Muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Realmente, a história de Bezerra de Menezes é extremamente elucidativa para isso tudo que a gente está falando, né? É impressionante a vida desse homem, realmente, né? Desse espírito, né? Bom, pessoal, acho que nós chegamos aqui no nosso final de hoje. Agradeço bastante aí as colocações que foram maravilhosas. E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente prossegue aí no nosso capítulo 15. Acho que a gente não termina ainda o capítulo 15 semana que vem, não. Mas, mas vamos prosseguindo, vamos prosseguindo. Grande beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.